Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel, seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. Bom, falando sobre aqui o tema de hoje, então, a questão desse julgamento que acontece na nossa vida, não necessariamente uma punição, mas sim seria uma forma de prestação de contas lá no outro mundo, de tudo o que a gente fez aqui no plano físico. O mestre ensina que mesmo as pessoas que escaparam das leis deste mundo e não foram consideradas culpadas nesse mundo, ou porque não conseguiu ser pega, porque escapou das leis, ela no outro mundo vai acabar sendo julgada pelo EMA. Então, de forma alguma, a gente vai estar ileso do que a gente fizer. Se a gente não for responder nesse mundo, a gente vai acabar respondendo no mundo espiritual. E algo que a gente sempre deve ter em mente são as 6 grandes tentações mundanas, que são gana, ira e ignorância, presunção, dúvida e visão errônea. O que leva as pessoas para o inferno são esses 6, especificamente os 3 venenos do coração, que fazem parte das 6 grandes tentações, que são gana, ira e ignorância. Eles são indicadores, é igual quando você tem um carro, você tem indicadores no carro. Você tem indicador de temperatura, você tem indicador de velocidade, tem indicador de gasolina, como que está o volume. Se você dirige um carro sem esses indicadores, você fica perdido. Você não sabe se o motor está quente, você não sabe se tem combustível, você não sabe se está indo rápido demais. Os venenos do coração são isso também, é um indicador. Não é algo que você... o Cantar não está restringindo você, ele não está inibindo você de agir. É o contrário, o Cantar está dizendo o seguinte: olha, você é livre, nós temos total liberdade, livre-arbítrio, só que você, para viver uma vida correta, você tem que pelo menos seguir esses indicadores aqui, para você viver de acordo com Deus, que é o controle da gana, ira e ignorância. Gana, o que é? É o desejo exagerado, é você querer mais do que você merece ou você estar muito insatisfeito com a situação. Insatisfeito a gente fica, não tem como, só que existe um limite saudável de insatisfação. O contrário da gana é a consciência de abastança, é aquele sentimento incrível de que você já tem tudo o que você precisa, você já tem o que você precisa, é o suficiente. Agora, eu vou querer continuar crescendo, me desenvolvendo? Claro, mas assim tá bom. Eu tenho já o suficiente. Eu tenho o meu corpo físico, ter ar para respirar, ter a oportunidade de poder me desenvolver. Isso é o controle da gana. Ou a gana também é querer atenção, querer muita atenção dos outros, querer ser elogiado, querer ser apreciado, querer reconhecimento. O ser humano, quando ele quer reconhecimento, ele fica apavorado, ele fica em desespero, buscando apreciação, elogios. A gente tem que saber controlar isso. E a ira é muito simples, né? A ira é um instinto animal nosso. Um animal, por exemplo, quando ele fica irado, ele mostra as unhas, ou ele mostra os dentes, que ele está com raiva. Nós também temos isso. Só que o problema é a gente ser pavio curto demais. É você estourar por qualquer motivo, ou não conseguir controlar a raiva ao longo do tempo. Tem coisas que deixam a gente com raiva. O controle da ira não tenha raiva, não é isso. Porque você vai ter raiva. Se você vive com outras pessoas, você vai ter raiva. A raiva vai surgir. A questão é, como que eu controlo a ira? Como eu controlo a raiva? E se eu fico irado por qualquer coisa? É o pavio curto. Pavio curto é qualquer coisa estoura. Então essa ira ela tem que ser controlada. E o terceiro ponto é a ignorância. Ignorância tem 2 significados. Primeiro é a ignorância da verdade, a ignorância do ensinamento. É o pensamento materialista. Só existe esse mundo. Depois que morre tudo acaba. Ou igual a gente viu aquele livro de uma pessoa que escreveu que o ser humano vira lixo depois que morre. Isso é ignorância. Não tem conhecimento da verdade. O ser humano não vira lixo depois que morre.
A gente tem vida eterna, a alma tem vida eterna. Esse é um tipo de ignorância, o desconhecimento da verdade. E o segundo é o desconhecimento da sociedade ou das regras desse mundo. Se eu fizer isso, vai dar errado. Então, se eu tomar uma decisão errada, pode ser que ela tenha sido baseada na ignorância. Uma decisão que vai me prejudicar no futuro ou que vai prejudicar outras pessoas. Então, isso é ignorância também. Se você está tomando muita decisão, fazendo muitas escolhas, que está levando você para o caminho do fracasso. A gente tem que ter conhecimento, sabedoria, a ponto de conseguir acertar a maioria das decisões que a gente faz. Isso faz parte do conhecimento. Você não tomar a decisão errada. O que é a decisão errada? Decisão por impulso, por exemplo. E esse tipo de conhecimento é em tudo. Relacionamento, a sua vida financeira, o que você come, onde você trabalha, com quem você anda, tudo isso. O que você vai fazer, aonde você frequenta, são decisões que você tem que tomar e tem que saber se está com base se aquilo está correto ou não. Por exemplo, a gente vê muito hoje pessoa que toma golpe. Teve um caso, eu vi no jornal, a pessoa tem hoje as criptomoedas, né, as moedas virtuais. Está na moda, todo mundo sabe que não funciona, dá errado, o próprio mestre não apoia aquilo. O rapaz foi lá, ele colocou, acho que ele tinha 15 mil reais, se eu não me engano, ele foi lá e ele colocou todo o dinheiro dele numa criptomoeda, numa corretora de criptomoeda, na promessa que aquilo ia dobrar. Então ele ia ter 15 mil e virar 30 mil. Ele falou, nossa, eu sou o rei do mundo, eu sou muito esperto, porque tem um monte de trouxa aí trabalhando e eu coloco 15 mil aqui e sai 30 mil lá. Pronto, eu sou o rei do planeta, deixa esses trouxas trabalhar. No outro dia, o que aconteceu com os 15 mil dele? Sumiu. E o dono da corretora? Sumiu. Pronto, perdeu 15 mil reais. Isso é uma decisão errada. Não devia ter feito isso, mas tomou a decisão errada. Isso é um exemplo. Por quê? Ignorância, claro. Mas essa ignorância está fundamentada no quê? Na gana. Ganancioso. Por que não vai trabalhar? Quer dobrar o dinheiro? Trabalha. Sua. Vai lá. Então, esse tipo de decisão a gente tem que saber também. Será que as escolhas que eu estou fazendo são certas ou não? Se tiver a presença da ignorância, eu não sei se a ignorância ela é presente ou é só ausência, mas eu acredito que haja presença de ignorância, a gente vai ter uma vida de fracasso. Então tem que tomar cuidado com o conhecimento que a gente tem de mundo. Por isso que é bom conversar com pessoas, conhecer gente. Quando você conhece gente, você conversa com gente, você aprende muita coisa. Você vê o erro das outras pessoas, você aprende o que as pessoas fizeram de errado. Inclusive, sobre aprender com os outros, tem uma história que você pode aprender com o erro alheio. O Sócrates dizia que o verdadeiro sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Ele vê alguém errando e aprende com aquilo. Ah, mas é frieza. É mesmo. Mas pelo menos você está aprendendo ali para que você não faça igual. A história é a seguinte: o urso, a raposa e o lobo foram caçar servos. E cada um conseguiu caçar um servo. Cada um pegou um servo, trouxe lá. E o urso falou para o lobo: como que a gente vai dividir essa caça? O lobo falou assim: olha, cada um fica com um. Cada um caçou um servo, um alce, cada um fica com um. O urso foi lá e comeu ele. Aí o urso virou para a raposa e falou o seguinte: como é que a gente vai dividir essa caça? Pode ficar com tudo. Você pode ficar com 3 servos. Daí o urso falou: nossa, como você é esperta, raposa, como você aprendeu isso? Eu aprendi com o lobo. Isso mostra a observação. Se a raposa tivesse agido com base na ignorância, ela perderia a vida dela. Ela ia poder falar: não, divide metade meu, metade para você, pronto, ia acabar com a vida. Mas ela viu o exemplo do lobo e não fez. Isso, nós humanos, a gente pode aprender por observação também. Então isso é ignorância. Tem 2 elementos: desconhecimento da verdade e desconhecimento do mundo. Mundo, sabe o que é o mundo? Você ia comer terra a vida inteira e levar porrada e ir aprendendo?
Você cresce muito nesse processo. Um outro ponto que o mestre comenta nessa seção do livro As Leis do Inferno é um ensinamento equivocado, tem uma religião que fala isso, e o mestre corrige isso nesse livro. Essa religião fala que toda criança que morre antes dos 7 anos é um espírito elevado. Esse é o ensinamento. Qualquer criança que morrer antes dos 7 anos é um espírito elevado. O mestre diz, isso está longe de ser verdadeiro. Então isso é errado. Não é porque é um feto ou uma criança que se perder a vida é um espírito elevado. Porque, na verdade, as crianças, antes de conseguir pensar por si mesmas, elas podem se tornar espíritos perdidos. Mesmo um espírito infantil, um espírito de uma criança, 4 anos, 5 anos, se infelizmente vem a falecer, não quer dizer que é um espírito elevado. Essa criança ela pode ficar, no caso, perdida. No budismo existe um inferno das almas de crianças que empilham pedras no limbo. Elas ficam num limbo empilhando pedras ali. Elas estão perdidas e ficam empilhando as pedras. Por isso, é difícil salvar elas. O que tem que ser feito então? Como há essa dificuldade? Por que há essa dificuldade, em primeiro lugar? Porque as crianças não entendem as palavras direito. Mesmo ela tendo encarnado num corpo, ela não aprendeu ainda as palavras. E quando um espírito guia, por exemplo, tenta orientar ela não entende o que está sendo falado. Nesse caso, como que você consegue ajudar essa alma? Primeiro, os pais têm que estudar a verdade, realmente praticar o ensinamento, entender a verdade do Sr. Alcantara, não é só ler o livro, é realmente praticar aquilo, ler o ensinamento. E oferecer os cultos para essas crianças. Tanto que um dos sutras do culto antepassado é o sutra para cultuar os fetos abortados e as crianças falecidas. Por que tem um culto só para esse caso? Porque existe. Porque se a gente ficar na ideia, se uma criança falece antes dos 7 anos, ela foi para o céu, ela é um espírito elevado, você deixa de cultuar a alma dela e ela vai ficar perdida. Esse é o ensinamento que o mestre enfaticamente corrige no livro As Leis do Inferno. Dificilmente o mestre faz isso. Ele fala de forma aberta. A religião, ele fala até o nome da religião. A religião é a Seichonoe que fala isso. Ele corrige isso, ele usa o nome da religião. Ele nunca fez isso. Abre, fala, isso aqui está errado. Não é que a religião inteira está errada, mas esse ponto específico está errado. Por quê? Se o pai e a mãe falar, era uma criança, então ela está salva, você está abandonando aquela criança. Esse que é o problema. Inclusive, quando a gente conduz o culto antepassado, a gente que é treinado para ser orientador, uma das cerimônias mais difíceis que tem é esse sutra aí, dos fetos abortados das crianças falecidas. Eu já tive uma vez uma crise de choro muito forte, conduzindo uma cerimônia dessa, porque era muito, muito difícil mesmo, assim, a carga que tem espiritual é muito alta. E tem um monge conhecido, que uma vez ele estava conduzindo esse sutra, e na mente dele, ele tem uma sensibilidade maior do que eu, ele via mãos pequenas fazendo assim, pedindo ajuda, enquanto ele recitava esse sutra. Então, mesmo uma alma infantil, tem que ser feito corretamente a condução dela para o mundo celestial. Não é porque é uma criança que, na verdade, é um espírito elevado. É importante, o último ponto de hoje, também prestar respeito de modo apropriado aos falecidos. O mestre diz que conforme a economia entra em declínio, as pessoas vão deixando de lado as cerimônias funerais, os enterros, os velórios, as missas, porque acha que é custo, né? É caro, que crema e joga no mar, ou joga no meio da floresta. Só que um dos diferenciais do ser humano é que ele consegue transmitir a cultura que o outro mundo existe. Essa é a diferença, por exemplo, de um ser humano por animal. O ser humano ele tem aquele momento que ele respeita
o falecimento. Ele presta uma homenagem no momento do falecimento. Isso é uma transmissão cultural que o outro mundo existe. Se a gente perde isso, se a gente começar a jogar cinza no mar, cinza na floresta, esquecer culto antepassado, não se importar com missa, com culto, com mais nada, a sociedade, o mundo vai ficar mais materialista ainda. Então o mestre comenta, por favor, valorize esta tradição. É importante que a gente consiga respeitar e valorizar as pessoas que faleceram, fornecendo a eles, de forma respeitosa, os cultos, as missas, para que essa cultura da existência do outro mundo permaneça na nossa sociedade. Agora a gente vai assistir a um trecho de palestra do Mestre Okawa, depois eu resumo o conteúdo de hoje. Esse foi o trecho de palestra do Mestre Okawa. Como já comentei várias vezes, é importante que a gente estude esse livro profundamente. É importante que a gente leia, releia esse livro e busque presentear também as pessoas com esse livro para evitar que elas fiquem perdidas aqui no plano físico. Pelo menos ler um livro desse, eu acho que já é o início de uma salvação. Então, a gente finaliza hoje o capítulo 2, a gente começa no próximo sábado o capítulo 3, que é maldições e possessão, como controlar sua mente para não cair no inferno. Então, esse que vai ser o tema de estudo do próximo sábado. Resumindo o que a gente conversou hoje, é importante que nós tenhamos, primeiro ponto, refletir diariamente sobre as 6 grandes tentações mundanas, ou pelo menos os 3 venenos do coração, gana, ira e ignorância. Tem esses 3 como indicadores no seu cotidiano. Aplica isso no seu cotidiano e busca corrigir tudo que for contra esses 3. Segundo, o julgamento do EMA é absolutamente real. Vai acontecer. A gente vai ter que prestar contas. A gente vai ter que acabar respondendo pelo que a gente fez aqui no plano físico. É importante ter consciência disso e saber que vai acontecer. Então é algo absolutamente real. Terceiro, existe uma alma residindo nos fetos a partir da 7ª semana. Isso o mestre explicou na palestra faz um ou 2 anos da festividade Alcantari, de dezembro. Ele comentou sobre isso, que a partir da 7ª semana da existência de um feto, há uma alma residindo dentro. Então a gente tem que saber que em fetos ou crianças tem uma alma ali residindo. E que, não necessariamente porque uma criança faleceu, ela é um espírito elevado. Não quer dizer isso não. Tem que conduzir de forma apropriada os cultos, as orações, as missas, cerimônias, ter compreensão da verdade. Como o mestre disse, não adianta só recitar um sutra. Se quem está recitando o sutra não tem compreensão do conteúdo, não vai ter efeito. Então, além de oferecer os cultos, tem que ter consciência do mundo espiritual ou entender o conteúdo daquele sutra. Quarto, uma virtude humana é prestar respeitos aos falecidos. A gente tem que buscar manter essa transmissão cultural em respeito aos falecidos. Culto antepassado a gente conduz aqui na Rap Science, missas, a gente tem que respeitar e continuar com essa tradição. Quinto e último ponto, valorizar a tradição cultural de respeitar os falecidos. A importância de missas, sepulturas, funerais. Aqui na Rap Science a gente está conduzindo o projeto também do Jardim da Felicidade no Próximo Mundo. Tudo isso para buscar trazer essa tradição da existência, esse respeito em relação à existência do mundo espiritual. Então a gente finaliza o conteúdo de hoje. Agradeço a presença de todos, agradeço também ao pessoal da plataforma Verdade em Ação.